Espiritualidade está, segundo a sua pergunta, não é o cérebro que dá, é uma coisa que acontece na alma do indivíduo. E a alma já não é mais cérebro, né? Quer dizer, a alma é a fusão do espírito que o indivíduo recebeu da divindade com o corpo que ele recebeu também, de alguma forma, da terra onde ele vive. É terra mais espírito, dá uma alma que é, digamos assim, forma tríade. Porque tanto em medicina, como em metafísica, como em filosofia ou em ciência em geral, tem-se a impressão de que o homem é aquele corpo dele. Não, isso aqui é uma roupa que nós temos. Nós não podemos esquecer que dentro dessa roupa que você guarda no cemitério, que é o guarda-roupa final, né, você não pode esperar que o homem seja só matéria. Isso já está mais do que provado há mais de 5.000 anos, por tudo quanto foi corrente filosófica da Ásia, da Índia, da China. E agora, finalmente, está chegando aqui, através da ciência, da física quântica e dos estudos da neuroteologia, que o homem não é um ser pura matéria. Ele tem algo mais. E eu chamo esse algo mais de vida. E o que é a vida do homem? Para mim, é o sopro de Deus que atualizou na matéria. E tanto que psique, em grego, quer dizer sopro, ou espírito. Quer dizer, quando Deus fabricou Adão e Eva, quando ele clonou Adão e Eva, ou clonou a Eva da costela do Adão, ele soprou na narina dele e dela para instilar a vida lá dentro. Nossa, se está. O cérebro é a sede da moral. Não só da moral, como da ética, como da bioética. Existem áreas cerebrais que, quando lesadas, durante uma psicose, um trauma de crânio, uma bala alojada naquela região, um tumor, podem praticamente mudar totalmente o caráter da pessoa, e a pessoa pode se tornar, por exemplo, um assassino em série. Tanto que experiências que foram feitas em criminosos do corredor da morte mostraram que todos eles que tinham a sua moral, sua ética, sua bioética, seu caráter afetado, tinham lesões nessa região do cérebro, do lobo frontal direito, na parte mediana. Veja que a sua teoria de que pode existir regiões específicas está mais ou menos confirmada, mas ela só funciona quando o cérebro todo está engajado. Não só possíveis, como são obrigatoriamente inteligíveis através dessas novas aquisições da neuroteologia e da ciência neurológica e da neurofisiologia moderna. Você veja, o Hameroff, que é um indivíduo, que é um anestesista muito famoso, que você já até citou anteriormente, ele descobriu que dentro de cada neurônio, os neurônios são as células cerebrais, né, que funcionam. E elas estão suspensas dentro de um substrato chamado glia. Nós temos mais ou menos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro, que coincide mais ou menos com o número de estrelas da Via Láctea, ou o número de galáxias que já foram detectadas no universo. Portanto, o nosso cérebro é um pequeno universo, mas está todo concentrado, né? E esse Hameroff, ele descobriu que se ele marcasse um anestésico com composto radioativo, à medida que esse anestésico fosse atingindo os neurônios, ele ia se alojar dentro de uma microestrutura, dentro de um microneurônio, e essa estrutura se chama microtúbulo. À medida que o
anestésico atingisse o microtúbulo, o indivíduo perdia a consciência, quer dizer, ele ficava anestesiado. Podia ser cortado, operado, amputado, etc, etc. Então, essa descoberta desencadeou uma série de outras descobertas que estão sendo exploradas atualmente por físicos, matemáticos e físicos quânticos, mostrando que esses microtúbulos dentro do neurônio são estruturas ultra pequenas, ultramicroscópicas, e que elas funcionam como se fossem verdadeiros computadores quânticos. E mesmo o Penrose, que trabalha junto com esse Hameroff, ele diz que o dia que o homem conseguir construir um computador quântico, e parece que já estão tentando fazer isso, ele seria menor que a cabeça de um alfinete. Fácil de transportar, né? Então, a consciência tem uma base neuroanatômica, neurofisiológica, e isso implica de que os fenômenos, como se diz, de EQM, que são as experiências fora do corpo, ou experiências de quase morte, às vezes, indivíduos que têm parada cardíaca, por exemplo, e que perdem a consciência, né? Seja por uma parada cardíaca, ou por uma nevasca, ou uma tempestade de neve, ou uma avalanche, ou um acidente de carro, uma queda do prédio, etc. Todos os traumas que atingem o cérebro fazem com que o indivíduo perca a consciência de algum tempo. E se o indivíduo tiver, junto com isso, uma parada cardíaca, o cérebro passa a não receber sangue durante alguns minutos, e aí vem aqueles relatos, que são milhares hoje em dia, estudado por um monte de cientistas, de pacientes que relatam que, depois que eles tiveram essa experiência, eles parece que foram levados para um túnel, depois uma luz no fundo do túnel, depois eles estão voando por paisagens assustadoramente lindas, etc, etc, e que depois seria até difícil para eles voltarem, porque eles preferiam ter ficado lá, mas infelizmente alguém fez uma massagem cardíaca, uma ressuscitação, que nós chamamos em medicina. Esse indivíduo voltou e contou para a gente essas experiências, que não existiam antes de 1970, porque antes de 1970 não tinha respirador, e nem tinha UTI, não tinha respirador automático. Então, parou o coração, até logo, acabou. E agora nós temos milhares de casos, até sociedades que têm estudado e arquivado todos esses casos, que são agora todos eles registrados. Até saiu um artigo de um colega meu, que eu trabalhei com ele lá em Boston, um neurocirurgião, que teve uma meningite fulminante, e que nesse livro que ele fala que o céu existe, ele encontra em 300 páginas todas aquelas experiências que ele teve durante 7 dias de coma. É um livro que está tendo uma repercussão fantástica, inclusive no meio médico, porque foi escrito por um neurocirurgião. Basicamente, existem hoje 2 vertentes dentro da neurociência. Uma delas é a que fala que a mente, a consciência, é um epifenômeno do cérebro, ou seja, que a nossa mente nada mais é que uma secreção da atividade neuronal. Essa é a teoria clássica e que está sendo contestada de maneira bastante importante, e que, para os neurocientistas de ponta, aqueles que estão realmente produzindo conhecimento, ela já está praticamente descartada, apesar de ainda ser ensinada nas escolas de medicina. E a outra versão é a versão da dualidade cérebro-mente. Essa sim que tem o maior número de evidências científicas, mas ela tem um problema sério. Quando você faz a colocação da dualidade cérebro-mente, você obriga o pesquisador a admitir a existência de algo não material, não físico. E aí entra num tabu para a neurociência, que é a questão do espírito, da alma, da espiritualidade. Coisa que está sendo derrubada pela própria evidência científica, mas que demora um tempo para se transformar. O Dr. Ian Stevenson disse certa vez que a evolução da ciência se dá na medida dos funerais, ou seja, as pessoas que são os grandes pesquisadores, que chegaram no topo das suas carreiras, utilizando um paradigma materialista, elas não vão abandonar esse paradigma. Então, elas precisam morrer e serem sucedidas por outros pesquisadores
com menos restrições, com menos preconceitos, para que aquela mudança se dê de maneira específica. Então, o que a gente tem percebido é que o cérebro, na verdade, ele não produz, mas ele traduz os sentimentos, as ideias, os pensamentos. Então, quando você coloca um paciente num tomógrafo de emissão de pósitrons, quando você faz uma ressonância magnética funcional, em que você é capaz de estabelecer quais as áreas do cérebro estão funcionando para aquela determinada tarefa, para o materialista, ele diz assim, tá vendo? Quando essa área do cérebro acende, quando ela começa a funcionar, essa pessoa sente compaixão. Quando essa área do cérebro começa a funcionar, essa pessoa, ela tem fé, né? Essa é a visão do materialista. E a visão do dualista, né, do que acredita na dualidade cérebro-mente, ele percebe a coisa de uma maneira diferente. Ele percebe assim, olha, esta área que está acesa é que traduz a emoção. Essa área que está acesa é a que traduz a determinada sensação, determinada informação. Então, fica mais claro de que o nosso cérebro é, sim, um instrumento de relação da consciência, do indivíduo, do observador, com o meio. E ele se relaciona numa via de mão dupla, não é apenas o que o espírito pensa que vai para o cérebro, mas aquilo que o corpo percebe, que o cérebro interpreta e que manda para o espírito. A nossa consciência é que somos nós, né? A nossa consciência, ela que se expressa através do nosso cérebro. E nós já temos algumas evidências científicas disso. A própria experiência de quase morte é uma evidência disso. Ou seja, o indivíduo tem um cérebro totalmente inativo, sem nenhuma possibilidade de percepção cognitiva, sem visão, sem audição, e ele, durante o período em que o cérebro dele está inativo, ele traz informações de coisas que aconteceram no ambiente, ou seja, ele viu, ele ouviu, ele interpretou, mesmo sem o cérebro dele estar funcionando. Então, a consciência dele não é um epifenômeno do cérebro, ao contrário. Como disse o Dr. Amit Goswami, é o cérebro que é um colapso quântico da mente, não o contrário. A nossa mente não é uma secreção. Ela é a causa e não um produto do nosso cérebro. E assim, nós vamos percebendo que vai ocorrendo uma revolução silenciosa, porque cada vez mais fica difícil a gente admitir que a nossa mente ela só existe pelo nosso cérebro. Se a gente for ter uma visão panorâmica do assunto, a gente já vai perceber logo de cara que é inconsistente isso, né? Quer dizer, como é que uma coisa material, inerte, pode produzir criatividade, sentimento, pensamento? Como é que a gente pode inventar alguma coisa a partir de uma matéria bruta e burra, né? Porque a matéria ela é ferramenta de trabalho das consciências e não o contrário. Então, foi importante, eu acho importante a gente falar sobre esse assunto, porque nós vamos vendo de uma visão panorâmica como as coisas estão modificadas na ciência e basicamente na neurociência. Com isso, agradecendo o Dr. Raul Marino pela sua participação, eu agradeço também você, telespectador do Ciência e Espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E lembre-se, para qualquer dúvida, qualquer comentário ou sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Até a próxima!